Bom dia, meus ouvintes, meus irmãos e amigos do meu canal. Quero desejar a vocês um começo de semana, que foi ontem, né? Mas hoje nós iniciamos uma jornada de trabalho. Eu quero, assim, desejar uma semana graciosa, abençoada para vocês. Na autoridade do nome de Jesus, eu os abençoo, porque a bênção de Deus está na pessoa amada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles sejam em tudo na vida de vocês todos, como assim eu desejo para a minha vida, para a casa de vocês, no trabalho de vocês, em nome de Jesus. Amém? Não deixe de dar um joinha lá no meu canal e compartilhar a mensagem, dando continuidade no nosso estudo, falando sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Hoje eu quero dizer assim para vocês, no nosso estudo, dando continuidade, o que é ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta que eu faço para todos nós, baseados, amados, na palavra de Deus, nas promessas que o Pai fez através de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui andando na terra como Deus, mas um ser humano como você e eu, enviado do Pai. Eu já disse anteriormente, no começo desse estudo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é ser revestido, revestida do poder de Deus. Nós podemos afirmar isso através da palavra de Deus, com base nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia está escrito assim em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser revestido do poder de Deus, baseados nas promessas e na palavra de Deus. Atos 1, capítulo 8 também fala para nós assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Ah, meus queridos, para sermos cheios do Espírito Santo, é preciso ser batizado com o Espírito Santo? Eu faço essa pergunta. Por que ser cheio do Espírito Santo? Quando somos cheios do Espírito Santo e somos batizados com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus, ele atesta que eu e você somos cristãos verdadeiros e genuínos. A palavra de Deus fala que antes mesmo de Jesus ele iniciar o seu ministério terreno, ele foi até João Batista. João Batista ele foi o precursor, né? Ele anunciava a proximidade do reino de Deus. Ele pregava o arrependimento aos pecadores. E ele os batizava. Aqueles que desejavam o perdão e uma nova vida com base na palavra, na lei de Deus, ele os batizava, né? Com água. Então, assim, o batismo nas águas significa para nós a morte para uma vida de pecado. Essa morte ela é representada pela imersão, né, no batismo com água. E a ressurreição daquele que está sendo batizado para uma vida de santidade, representada também pela imersão. Então, o batismo, ele foi adotado por Jesus como uma ordenança a ser observada pela igreja, né? Isso está lá em Mateus 28, 19. João Batista, mesmo, ele observou isso, falando que ele batizava com água para o arrependimento. Mas aquele que viria após ele, Jesus amado, Jesus Cristo, ele é mais poderoso
e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto também está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, você vai ler. O fogo, pela palavra de Deus, serve para purificar a pessoa, antes de o Espírito Santo ser derramado sobre ela e revesti-la de poder. Então, fazendo aqui uma analogia com o batismo nas águas, nós podemos entender o batismo com o Espírito Santo, que é um controle de Deus sobre alguém, sobre a pessoa, fazendo com que ele e as suas virtudes sobressaiam sobre a pessoa com o batismo, e não mais aquelas características que são peculiares no ser humano, né? Que era sobre nós. Então, se cumpre exatamente, amados, aquilo que João Batista disse em relação a Jesus Cristo. E em João 3,30, a palavra de Deus diz assim para nós: é necessário que ele cresça em mim e você, e que nós diminuamos, para que essas virtudes, sabe, sobressaiam sobre as nossas vidas, que é a presença gloriosa do Senhor Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu fiz um resumozinho pequeno, uma analogia do que é o batismo, né? O próprio Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. E no texto da palavra, João Batista diz para ele: eu careço que você me batize e você venha a mim. E Jesus falou para ele o quê? Que era para que se cumprisse as Escrituras, a palavra de Deus. E o próprio Jesus, né, deixou um ensinamento para você e para mim, que é uma ordenança para você e para mim. Todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é necessário que você passe por esse batismo na água para o arrependimento, né? E para que você possa receber depois o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza, eu quero deixar claro aqui para você, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Viu, queridos? Em nome do Senhor Jesus, receba esse ensinamento. E esse ensinamento, ele se cumpre exatamente naquilo que João Batista falou a respeito de Jesus Cristo, que após ele viria um que batizaria com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. E a palavra de Deus no livro de João, reforçando, fala assim para mim e para você, que é necessário que ele cresça em nós e que nós diminuamos. Eu deixo para você nesta manhã esse ensinamento da palavra de Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo, né? E essa analogia do batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus foi até João Batista, quando ele saiu das águas, a Bíblia fala, né? Você lendo a palavra de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Ele foi tomado, possuído pelo Espírito Santo. Daí então, ele começou o seu ministério após o batismo, após receber a unção do Espírito Santo sobre ele. Ele saiu pregando, curando, fazendo a obra para a qual Deus o enviara a fazer. Eu e você também, cheios do Espírito Santo, vamos passar a fazer o nosso chamado também, porque temos um chamado, né? Deus tem um propósito com sua vida, em encher você com o Espírito Santo. Deseje isso, busque voluntariamente por esse batismo. Se você ainda não foi batizado, o Espírito Santo está em você. Quando você recebeu Jesus, você declarou o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ele veio habitar em você, ele está em você. Mas ele quer que eu e você o busquemos, desejemos a presença dele mais. Busque voluntariamente pelo batismo com o Espírito Santo. Ele tem que ser buscado por mim e por você.
Em nome de Jesus, amém? Uma semana abençoadíssima. Cada dia dessa semana faça um propósito de orar, de ter intimidade com essa pessoa linda e maravilhosa, esse Deus todo-poderoso enviado do Pai, através da pessoa de Jesus, como promessa para nós, que não estaríamos sozinhos, mas Ele enviaria do seu Espírito para habitar em nós. Busque-o, consagre-se e deseje essa presença cada dia mais. Seja fortalecido, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.